Boa noite, pessoal. Agora sim, gravando. Vamos lá começar a nossa aula. Um pouco atrasados hoje, mas tá valendo. Como eu estava falando, nós terminamos concreto protendido na aula antes da resolução daquela lista de exercícios, né? Nós falamos sobre concreto protendido. Só revisando um pouco o que foi falado sobre esse sistema estrutural, que é uma variação do concreto armado, nós temos um material que ele possui um elemento adicional que é o cabo de aço, a cordoalha de aço, tá? Então, antes de entrar no assunto novo de hoje, eu quero só frisar aqui, ó, relembrando, né, o assunto da aula passada, eu quero frisar aqui, vou projetar a tela para vocês, eu quero frisar o item mais importante, o conceito mais importante que envolve lá o concreto protendido, beleza? Acredito que todos estão vendo aí minha tela agora. E aí, só para mostrar para vocês aqui, olha só, nós, nós vimos que a seção transversal de uma viga, né, ela pode ser um perfil I, pode ser um perfil T, né, ou seja, eu tenho vários tipos de vigas, perfil H, mas no concreto protendido, os mais comuns são a viga em perfil I enrijecido, né, que é mais grosso, não é aquele perfil I que a gente vê em estruturas de aço, e nós vamos falar sobre estruturas de aço hoje. Desculpa. Mas é aquele perfil, o perfil mais comum é o perfil retangular, o perfil de alma cheia, tá? Que a gente chama. Então, o que que é um perfil de alma cheia? Basicamente, é um perfil retangular, tá? Então, vamos dizer que isso aqui seja uma viga. É uma seção transversal, a seção transversal de uma viga, tá? Que é como se você fizesse uma fatia dessa viga, fazendo um corte perpendicular ao seu eixo, tá bom? Então vamos só dar uma achuradazinha aqui nela. Pronto, isso é uma seção transversal, beleza? Só ver quem foi que entrou aqui agora, se está tendo algum. Link do Meet do Plus. É muita abreviação, né? Não. Tô colocando agora. Acho que eu até tenho colocado, viu? Não, tinha não, só não dei enter. Que coisa, né? Pronto. Tem alguém que não está no grupo, é, gente? Será que não tem alguém no grupo do WhatsApp? Que acho que é bem mais fácil a comunicação lá. Bem, voltando aqui então. Depois a gente vê isso. Então, voltando aqui, ó. Então, eu tenho uma seção transversal, tá? A seção transversal nada mais é do que um corte ali da alma dela, tá bom? Tá aqui o elemento, seção transversal cortada, sua dimensão. E aí, dentro desse elemento aqui, né? Eu desenho isso muito em sala. Esse ano eu até já desenhei para vocês, mas foi a primeira vez, né? Geralmente eu desenho, eu faço essa explicação aqui umas 4 vezes, então vai aí a segunda ou terceira, porque na aula passada de conteúdo também eu citei isso daqui. O que que é a linha neutra, pessoal? Vou colocar aqui, ó, a linha neutra de cor amarela, tá? O que que é a linha neutra? A linha neutra é aquela região central de uma viga dessa, né? Não necessariamente ela fica exatamente no meio. Mas por que que ela é chamada de linha neutra, né? Como eu expliquei lá em sala. Basicamente, é porque eu tenho aqui uma seção transversal, que eu vou colocar agora de vermelho. Eu tenho uma seção transversal aqui que ela tem uma determinada tensão atuante nela, certo? E essa tensão atuante, ela está fazendo com que parte dessa seção transversal esteja sofrendo uma compressão e parte dela esteja sofrendo uma tração, tá? Então, basicamente, é isso daqui, ó. MI.
Pegar aqui uma linha neutra, só para fazer o desenho. Ok. Muito bem. Então, o que que é... Ih, apertei F1. Antes de apertar o ESC. Vamos lá. Então, o que que é essa seção transversal e o que que é a linha neutra dessa seção transversal, tá? Então, basicamente, ocorre isso daqui, ó. Eu tenho um elemento, essa datinha aqui agora. Então, eu tenho um elemento que ele possui compressão e tração na sua seção transversal, tá? Desculpa aí o hiato que eu estava desenhando aqui, vendo como é que fazia. Bom, então aqui, ó, se você observar, nós temos uma região em cima que ela está comprimida. E, Paulo, você está falando isso, mas onde é que eu vejo essa região comprimida? Quando eu tenho uma viga biapoiada, apoio A, apoio B, e ela recebe uma carga no meio, ela sofre esse tipo de esforço, correto? Então, ó, esse tipo de esforço aqui. Observe aqui, ó, que nessa parte superior, ó, eu vou forçar aqui, ela está recebendo uma compressão, certo? Tanto que ela está flambando, ó. E embaixo eu tenho uma tração, certo? Porque as seções se afastam, ó. Olhem para os dedos. Os dedos de cima se aproximam, os dedos de baixo se afastam, certo? E isso é o comportamento padrão de uma viga biapoiada. Compressão na parte superior, tração na parte inferior. Isso remete a essa configuração aqui de gráfico, ó. Ou seja, eu tenho aqui uma região que ela tem um sinal, tá? Que ela está, por exemplo, em cima, já que é uma estrutura que está comprimida, eu tenho uma compressão, certo? Então o sinal é negativo, tá? Já quando o meu sinal ele é positivo, eu tenho uma tração. Essa tração ela vai ficar na parte de baixo. Motivo porque embaixo é onde eu tenho aquela o surgimento das microfissuras no concreto, tá bom? Então aqui em cima eu tenho uma compressão e aqui embaixo eu tenho uma tração, certo? Essa tração que está aqui embaixo, ela vai provocar aquelas microfissuras que eu falei, e essas microfissuras, elas vão prejudicar o concreto no que diz respeito ao seu tratamento ao seu limite elástico, aquele limite em que ele consegue se deformar e depois voltar para o seu estado normal. Por que que as fissuras estão relacionadas a isso? Se um elemento ele entra em fissuração, significa que ele já passou do seu limite elástico. O que traz para o concreto armado, né, até dependendo isso é até dependente da sua funcionalidade, que é o concreto proteger a armadura. Quando eu tenho o surgimento de microfissuras, além de ele estar fora do seu estado elástico, o concreto ainda perde parte da sua função no concreto armado, que é proteger a armadura, certo? Então, se ele não protege mais a armadura, ele perde ali uma das principais funções do concreto. O concreto está ali para proteger a armadura, para resistir bem aos esforços de compressão e suportar ali junto com o aço a flexão submetida, tá bom? Então o que que acontece? Se na parte superior é compressão e na parte inferior é tração, existe um local dessa viga, tá? Que neste caso aqui é basicamente a metade da seção, mas eu posso ter, por exemplo, vigas em T, eu posso ter vigas perfil I, então eu tenho ali variações da altura dessa linha neutra dependendo da seção transversal, tá bom?
Então, aqui, ó, nessa seção, a compressão aqui está na parte superior e tração na parte inferior, devido à configuração de viga biapoiada, tá bom? Nesse caso aqui, eu sei que embaixo está tracionado e em cima está comprimido. As microfissuras vão surgir aqui, ó. Então, para ficar gravado aí para vocês e ficar mentalmente registrado, eu tenho aqui o surgimento de micro letras, né? Que eu não estou nem vendo. Peraí. Ops. Microfissuras, tá bom? Essas microfissuras no concreto, elas vão surgir aqui embaixo, tá? Na parte de baixo, e vão prejudicar a vida útil do concreto e, consequentemente, a sua finalidade na estrutura, que é resistir aos esforços durante uma vida útil considerável, né? O concreto ele pode chegar aí à vida útil de mais de 100 anos, mais de 120 anos, dependendo da sua configuração de projeto, tá? Então, para evitar essa região fissurada aqui, o que é que eu vou fazer no concreto protendido? Se aqui é positivo e eu quero evitar o positivo, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar nessa seção transversal um esforço que seja ou completamente uniforme, né, de cima a baixo, ou que ele tenha variações mínimas, né, de deformação. Que tipo de esforço eu vou somar? Eu vou acrescentar aqui a esse esforço de tração para fazer com que ele chegue a um local, né, a uma região que não tenha fissuras. Por exemplo, zero de tração. Eu tenho que pegar uma tração e aplicar uma compressão até que essa tração ela seja eliminada, certo? Até que as microfissuras sejam evitadas. Então, como é que eu faço isso? Olha só, graficamente é como se eu pegasse simplesmente, ó, vamos dizer que aqui tenho 10 toneladas força metro, tá? E isso é uma unidade de momento fletor. Se eu tiver 10 aqui, então quanto que eu tenho que aplicar? Nós vimos na aula passada que eu tenho os efeitos de perda de proteção, né? Então, eu tenho que aplicar apenas 10 toneladas força metro para poder contrapor essa tração. Eu tenho que aplicar a compressão de 10 toneladas força metro? Digam não. De jeito nenhum. Eu preciso colocar além de 10, mais de 10 de compressão. Para quê? Para que ao longo do tempo, devido à fadiga e à fluência do concreto, e também do aço também, né, que ele também sofre uma fadiga, um escoamento. Eu tenho que compensar essas 10 toneladas de tração com compressão e ainda sobrar para essa perda de proteção que vai ocorrer ali ao longo da vida útil da peça, tá? Então, por exemplo, se eu for fazer aqui essa soma, né? Então eu vou ter aqui um elemento, vou somar nessa estrutura um elemento aqui, ó. Vou somar aqui, certo? Vou botar um finalzinho de mais aqui, ó, para vocês verem. Vou somar aqui. Estou somando um esforço que ele vai ter de quê? De pura compressão. Por que pura compressão? Porque eu tenho tração ali embaixo e eu preciso eliminar essa tração. Então esse daqui, ó, vai ser um esforço de compressão que vai ser causado por quem? Por aquele cabo de aço, aquelas cordoalhas de aço que a gente estudou há 2 aulas atrás, certo? Então isso aqui é a linha neutra, que é onde os esforços se invertem, né? Onde o esforço de compressão se torna zero e a partir dali ele vai se tornar uma tração, tá? E aí quando eu aplico essa conta de menos aqui, ó, eu fiz com base nesse daqui. Então a mesma intensidade de tração eu coloquei aqui. Era isso que os primeiros, né, estudiosos de concreto protendido, de proteção, era isso que eles faziam muitas vezes e acabavam tendo problemas nas suas obras, né? Não tinha sucesso na proteção que eles estavam tentando aplicar. Então, foi provado, né? Freycinet trouxe que aquele exagero, mas vamos dar aqui, ó. Opa. Ele veio e disse o seguinte: ele estudou e disse o seguinte: olha,
eu tenho efeitos de perda de proteção aqui nessa estrutura. Então, eu preciso aqui, ó, aumentar um pouco a compressão, além daqueles 10, né, daquelas 10 toneladas, porque eu vou ter problemas com a perda de a fluência do concreto, a perda de resistência, né, de compressão ali, de perda de proteção ao longo dos anos, tá bom? Então, eu tenho que fazer isso, e quando eu fizer isso, o meu resultado vai ser mais ou menos esse, ó. Agora imaginem esse gráfico, né, da seção transversal, somando o que nós vimos aqui. Vai ocorrer exatamente isso daqui, ó. Deslocamento dessa curva para a direita, no caso, que aí ele vai passar um pouco aqui, ó. Tá? Por que ele vai passar um pouco aqui do zero? Porque se eu tinha 10 toneladas e eu coloquei aqui, por exemplo, 15 toneladas, então eu tenho 5 para lá, certo? Então aqui, ó, esse aqui é mais ou menos o gráfico de uma seção transversal máxima num concreto protendido. Então vamos lá. Se no escritório, em alguma discussão de concepção estrutural, você com o engenheiro, com o cliente, e você propõe ali uma edificação um pouco mais esbelta, mais sofisticada, que vai valer a pena ser feita com proteção, né? Porque proteção é um pouco mais cara inicialmente, mas aí os custos agregados que envolvem a construção podem ser reduzidos. E aí você discute, olha, nós podemos aqui reduzir a quantidade de pilares, aumentar o tamanho dos vãos, se a gente utilizar um sistema construtivo protendido, né? Um concreto protendido. Eu vou aumentar os vãos, diminuir o tamanho das seções e indiretamente reduzir o peso total da edificação. E isso vai me causar uma economia lá na fundação, um tempo de obra menor e etc. Então você começa a ter uma dicção, né, para falar algo que você conhece, né? Sempre que você tem autoridade sobre algum conhecimento, você tem uma dicção melhor e isso vai transparecer confiança em uma relação com o cliente, tá certo? E essa confiança, pessoal, é o que o cliente quer. Imagina, todo cliente ele está ali, eu tenho que gastar dinheiro, tá? Eu vou fazer minha casa, eu vou fazer um prédio, eu vou construir um empreendimento aqui e esse empreendimento eu vou gastar dinheiro. Os primeiros, os primeiros profissionais que eu vou ter contato para conversar, né, para poder falar sobre o empreendimento, dependendo do porte, vai ser o banco e um arquiteto, né? Então, o arquiteto ele tem que passar uma certa confiança, senão a primeira coisa que o cliente vai fazer, os clientes que têm o melhor contrato, ou seja, aqueles contratos mais caros, ele vai chegar para você e dizer assim, ele vai pensar isso, né? Na verdade não é falar, mas ele vai pensar assim, poxa, fulano ali, não, eu vi os projetos dele, são até bons, mas ele não me passou aquela confiança, aquela confiança de quem vai gerir um projeto de milhões de reais, tá? Então, eu preciso ter essa dicção ao longo da vida, eu preciso, da vida de estudante, né? Você precisa desenvolver a sua dicção profissional, estudar para ter competência e falar aquilo com certa autoridade, tá bom? Então, o que é a proteção numa estrutura de concreto? O concreto protendido é a variação do concreto armado, que possui uma cordoalha de aço dentro dele, que essa cordoalha ela é tracionada e, em consequência dessa tração, quando ela tenta retornar ao seu tamanho normal, ela vai causar uma compressão na viga. Essa compressão tem a função de eliminar a região com microfissuras, que é a parte tracionada. Então, eu tenho ali ó, um gráfico normal de uma viga biapoiada, né? A flexão está aqui. Eu venho adiciono aqui a proteção, que é uma compressão aplicada pelo cabo, né? Você aplica uma tensão no cabo, o cabo tenta voltar para o seu tamanho normal, porque ele ainda está no seu estado elástico, e aí acaba comprimindo o concreto, fazendo com que a seção esteja completamente comprimida. É por isso, pessoal, que eu tinha esse vídeo, quando eu trabalhei na Transnordestina, a gente concretou pontes protendidas, e aí a ponte ficou lá escorada 28 dias depois da concretagem, esperando a cura do concreto para poder aplicar a proteção. Quando a gente foi aplicar a proteção,
eu achei assim incrível, eu era bem novinho, né? Assim, não que eu seja velho agora, mas eu tinha uma idade ali que ainda estava aprendendo, aprendendo o que era engenharia e tudo mais. E quando aplicou a propensão, eu vi a viga se levantar, literalmente. Ela se levanta do assoalho, né? Da forma que estava escorando ela. Ela simplesmente se levanta. Né? Como a viga tinha uns 30 metros, era uma viga de trem, eram duas vigas, duas longarinas. Como elas tinham 30 metros, o deslocamento era enorme, né? Elas subiam ali 8, 9 centímetros, né, do escoramento. Então, a viga estava tão comprimida, né? E a posição do cabo fazia com que ela subisse, ela ficasse assim, ó. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. A viga estava assim, escorada. Quando ela foi comprimida, ela levanta assim, ó. E é o que se espera, né? Porque você vai aplicar a carga de cima para baixo, então você tem um estado de tensão prévio que vai fazer com que essa viga fique predisposta para cima. E aí, quando eu aplicar a carga, é que ela vem para o normal, certo? É isso que acontece, geralmente, tá? Então é isso aqui, gente, ó. Matematicamente, não, na verdade, graficamente, é isso que ocorre na protensão, tá? E aí, reduzindo essa região microfissurada, as deformações são menores, as cargas que podem ser aplicadas são muito elevadas, tá? São muito maiores, e por isso que a proteção ela é muito utilizada. Só que lembrando para vocês que eu não posso também ser irresponsável no uso da proteção. Paulo, você já fez algum projeto de proteção aqui para o Cariri? Não, ainda não. Né? Meus projetos aqui na região ainda não demandaram isso. Por que, que não demandaram? Eu já fiz, eu já fiz projetos com vãos muito grandes? Sim, já fiz projetos com vãos de 17 metros, é um vão teórico, né? Mas um vão de 17 metros com viga de 60 centímetros. E Paulo, e por que, que no meu PA, que eu estava perguntando a tu tá me dizendo que 60 centímetros é um vão de 8 metros? Vou mostrar para vocês aqui, viu? Deixa eu procurar aqui primeiro. Vou mostrar para vocês e explicar, né, por que, que eu chamo de vão teórico. Porque não é um vão real, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui agora. E aí, a proteção, ela é um pouco mais cara, principalmente se o sistema de concreto protendido, ela for, se ela for pequeno volume. Se for em grande volume, tranquilo, tá? Se for em grande volume, tranquilo, porque a repetição vai causando ali tanta economia, vai destacando os pontos positivos, e aí o ponto negativo da proteção, que é o custo, né? Que é a parte técnica ali envolvida, vai sendo reduzida, tá bom? Então, ó, vou voltar a apresentar aqui para vocês. Dê uma olhada aqui, ó, nesse vão. Vou abrir essa foto aqui, ó. Esse vão aqui, ó, como referência, né, a pessoa, olha o tamanho desse vão aqui. Esse vão, ele tem 17 metros e meio. E essa testeira aqui, ó, ela tem 60 centímetros, tá? Esse projeto aqui é da Lilibet Siebra. Então, por que que eu chamo esse vão de um vão teórico? Isso aqui não tem proteção, gente. Isso aqui nem laje nervurada tem, tá? Porque o cliente apresentou um certo preconceito com relação à nervurada, né? Porque não tinha forma aqui, tinha que alugar de Fortaleza e tal. E aí a gente fez com laje normal, aquela laje treliçada, viu? Ou seja, os vãos aqui, na verdade, não passam de 3,5 metros, tá? A verdade é essa. Balanço também. Tudo isso aqui, ó, esse vão inteiro é o resultado de uma concepção demorada, certo? Aqui é um projeto demorado que a gente faz, refaz, pensa e repensa. Muitas vezes a gente cobra um custo, né, por projeto estrutural, muitos clientes dão um pulo, vão-se embora procurar outros, e tem muitos profissionais aí
recém-formados e tudo mais, que não cobram ainda o justo pelo trabalho, e muitas vezes também eles ainda não adquiriram a maturidade para fazer algumas coisas no projeto que tragam esse tipo de benefício, mas não tem proteção aqui nesse prédio, ó, nessa casa. São 17,5 metros de concreto armado, tá? Então, por que que eu chamo de vão teórico? Porque esse vão, ele é o vão teórico, porque, na verdade, apesar de você estar vendo esse vão inteiro, esse balanço inteiro aqui, acima do forro, você tem diversos elementos estruturais que vão dando suporte a essa viga de testeira aqui, entendeu? Então, ó, por exemplo, aqui tem esse vão inteiro aqui embaixo e esse quarto aqui, ó, um vão útil em cima, né? Tem pilar nascendo em outra viga aqui, por exemplo. Então, é um projeto realmente diferenciado. Deu trabalho para a moléstia, mas o resultado também é esse, ó. Então, quando você estiver olhando uma estrutura desse porte aqui, não quer dizer que seja proteção. Tem soluções convencionais para fazer isso daqui. É óbvio que a minha primeira opção, sinceramente, a minha primeira opção aqui ainda não seria a proteção, mas a laje nervurada aqui eu iria utilizar. O cliente que não quis. Então eu fiz 2 projetos nessa casa. Coloquei a laje nervurada e ele não aceitou. E depois ele foi fazer com a laje normal. Eu refiz o projeto todinho com a laje nervurada, né? Ele me pagou 2 projetos para não usar a laje nervurada. E infelizmente, né, esse concreto aí, ele é bem menos eficiente do que a laje nervurada, né? E também do que a proteção. Se nós usasse proteção, a gente ia gastar um pouco mais de dinheiro nessa casa, mas ela ainda ela seria mais eficiente, né? Ia gastar mais dinheiro, mas também seria mais eficiente, tá? Então, só para mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver se no perfil da Lilibet tem essa casa pronta. Tá aqui, ó. Essa aqui é a casa pronta. Não é renda. Tá? Isso aqui é uma das obras que eu mais trabalhei. Esse balanço aqui também deu um trabalho da moléstia. Deu mais trabalho que a casa. Esse balanço aqui deu mais trabalho que a casa. Tem bem pouquinho pilar nessa região aqui desse lado, mas é uma casa de veras muito interessante. Então, são possibilidades que você tem com esse sistema estrutural concreto armado convencional, tá? Imagina o que você pode incorporar no seu projeto utilizando proteção. Agora, você tem que ter o cuidado, né? Por exemplo, uma casa dessa aqui de alto padrão, valeria a pena usar a proteção? Sim, valeria sim. Aqui nós só não usamos devido a uma restrição ali cultural, né? Que o cliente quis usar métodos normais, né? Tradicionais aí de trabalho, beleza? Bom, voltando aqui, então, o que é um vão teórico, né? Apesar de você ver aquele vão lá de 17 metros, mas tem várias vigas ali dando suporte na metade daquela estrutura, certo? Então, na verdade, aquela viga ali não passava de 3,80 metros, 4 metros de vão, tá? Porque é o tamanho da laje, entenderam? Então, nós conseguimos resultados com uma concepção estrutural interessante, a gente consegue resultados muito bons. Então, por isso que é interessante que você entenda esses conceitos que a gente está trabalhando aqui. Quanto mais você entende, melhor o resultado dos projetos na concepção, tá? Hoje eu falei com a aluna, eu estava cobrando a ela, porque está chegando a época de entregar, né, os projetos de concepção estrutural, e eu estava falando com ela, olha, a gente precisa entregar e tudo mais, teu projeto está quase pronto. Estava dando uma cobrada porque eu me preocupo ali de atender o prazo, né? De vocês atenderem o prazo. Então, quando eu dou bronca, é, é aquela bronca necessária, quando para dar uma chamadazinha em vocês, certo? Eu pergunto se está tudo bem, se estão passando por algum problema, me falem para a gente fazer uma adaptação, ser flexível. Mas também, quando eu vejo que pode, vamos cobrar, que é para vocês produzirem cada vez mais, né? Quanto mais a gente vai sendo demandado, mais a gente vai produzindo. É assim que funciona o desenvolvimento.
E aí eu cobrando a ela, ela disse, não, Paulo, é porque realmente no começo do semestre, apesar de tu ter falado, eu deixei para ver a estrutura umas 3 semanas depois. Então eu já comecei na arquitetura indo embora sem me preocupar ainda como ia deixar em pé, como aquilo ia deixar em pé. Aí disse, pois é, exatamente isso que a gente tem que evitar. Agora, na segunda etapa, você começa a concepção estrutural desde o início do croquis, certo? Isso é importante. Quando você casa, as duas coisas que mais impactam um prédio, né, é arquitetura e estrutura, né? Interferências entre essas duas disciplinas causam problemas enormes, né? Resultados negativos. E se você não tiver um arquiteto desenrolado, criativo, não vai dar solução, né? Eu sempre cito ali na esquina da Malu. A esquina da Malu tem dois pilares bem no meio do bar, né? É um bar. Uma hamburgueria, restaurante, sei lá. Lá na esquina da Manu. E aí ela tem dois pilares no meio do local. Eu acho que o arquiteto de lá é o Val. E a solução que ele deu para os pilares foi tão assim natural e tão bacana que se você tirar os pilares hoje, se você tirar as decorações dos pilares, se você tirar a presença dos pilares daquele ambiente, já não fica a mesma coisa, você sente falta, tá? É isso que eu gosto de dizer para vocês. A estrutura não é inimiga, ela é necessária para manter a sua arquitetura em pé. Então, se seu prédio cair, não seria legal. Então, a estrutura ela está ali como aliada à arquitetura. Você tem que imaginar dessa forma. E aí o resultado é muito interessante, tá? Então, a gente fica explicando aqui viabilidade, né? Estava falando agora há pouco sobre isso com a aluna. Viabilidade dos projetos, vocês têm que pensar nisso também. É viável fazer isso aqui? O meu cliente consegue pagar isso? O meu cliente está disposto? Ele já me deu indícios de que quer gastar desse jeito, né? Que o investimento dele é mais ou menos nessa ordem. Você tem que ser meio que um pouco de psicólogo ali, né? Não psicólogo, sei lá, você tem que ter uma percepção durante a conversa, durante a discussão do projeto, você tem que ter ali um feeling, tá? Você tem que fazer alguns comentários, algumas perguntas que vão fazer o cliente falar aquilo que você quer. Não é você perguntar assim, você quer gastar quantos milhões aqui nesse empreendimento? Você quer gastar quanto você tem para gastar nessa casa? Não é assim também, né? Assim você está sendo até deselegante. Mas você ter uma conversa ali, fala um pouco de revestimentos. Olha, a gente tem revestimentos aqui de uma gama enorme. A gente pode ir do mais popular até o mais sofisticado, depende muito da sua proposta, né? Qual é a proposta que você tem para sua residência? Então você está perguntando quanto ele quer gastar, só que de uma forma mais bonita, tá? Então essa dicção aí você vai adquirindo ao longo do tempo, beleza? Olha, eu acho que os professores já falaram isso para vocês. Tirem os sábados de vocês depois da quarentena e vão andar nas lojas. Vão especificar, vão conhecer as novidades, vão conversar com os profissionais que trabalham com os materiais, tá bom? É importante. Você começa a saber, esse material aqui é muito bonito, mas é caro. Esse aqui, rapaz, é de muito mau gosto, é horrível e caro. Esse daqui é barato e bonito, então é interessante para algum tipo de cliente. Esse cliente aqui, o cliente que compra esse tipo de revestimento aqui é aquele que só quer abrir a porta da casa e mostrar para os outros que gastou mais caro, né? Gastou tudo de mais caro. Então, tem revestimentos que é só para aumentar o ego ali do quem está pagando, e tem revestimentos que é muito eficiente. Eficiente é você ter um resultado bacana com menos custo, né, com menos material, e por aí vai. Então, especifiquem, né, tirem os sábados ali para visitar realmente os locais, tentem participar de feiras, se organizem, né, para participar de alguma feira, e tenha esses grandes esses fornecedores aí de arquitetura, tá bom? É interessante. Dentre esse aspecto de conhecer a proposta, aí entra também a estrutura, tá? Por exemplo, num prédio de 20 andares, tem uma repetição muito grande de apartamentos. Vale a pena eu usar proteção? Depende. A palavra é sempre essa, depende.
Se o seu prédio ele é popular, 4 apartamentos por andar, por exemplo, não vale muito a pena não. Os vãos são pequenos. Para que eu vou usar proteção? Se, vamos dizer assim, eu vou usar proteção para ter vão pequeno? Só tem lógica. Isso só tem lógica se você estiver trabalhando assim uma restrição de altura, né, do piso a piso. Porque, por exemplo, tem uma consideração para você utilizar a proteção é exatamente você precisa de menor espaço entre o piso de cima e o piso de baixo. E aí qual é o espaço, vamos dizer assim, entre aspas, né? Ocupado sem utilidade, teoricamente, né? Tem uma utilidade muito grande, mas com baixa utilidade, né? Com baixa eficiência de utilização. É aquele rebaixozinho da viga, né? Então, existem alguns projetos que, por uma questão de melhorar ali o ambiente interno, né? E reduzir a altura total do prédio, você utiliza viga faixa. O que é viga faixa? É exatamente o contrário do que eu venho dizendo para vocês direto. Eu disse a vocês, ó, a inércia da viga funciona na direção da aplicação da carga. Você tem que botar a maior inércia da viga na direção da aplicação da carga. Se a carga é vertical, você tem que botar a viga assim, ó, em pé. E aí tem alguns projetos que a eficiência que é essa, ela é deixada de lado porque ela não é a prioridade. A prioridade é o espaço. Aí é feita uma viga deitada, chamada de viga faixa. É uma viga que geralmente é utilizada com proteção. E se não for usada com proteção, é muito aço, gente. Mas você não tem noção do quanto de aço que uma viga dessa leva. Por quê? Porque ao invés dela funcionar na inércia que o concreto vai ajudar, ela é utilizada assim. Ó, isso aqui, ó, deformação só com peso próprio. E aqui não, aqui é porque ela levou sol, tá, gente? Mas no normal, ó, ela fica até positiva, né, ó. Ela não deforma tanto quanto assim, ó. Assim eu tenho uma deformação muito grande, tá? Então a eficiência é bem menor, mas o resultado com relação ao espaço é maior, então existe ali essa opção, tá? De usar as vigas faixas. É raro isso usar? Não, não é tão raro, não. Aqui no Cariri tem alguns prédios com viga faixa, mas que na minha opinião, né? Na minha opinião, não trouxe assim tanto benefício, tá? Em alguns projetos. Beleza? Então, esse aqui é o princípio da proteção que nós vimos lá nas últimas 2 aulas anteriores aos exercícios, tá bom? Então eu tenho ali uma flexão, ela pode ser assim normal, né? Uma flexão de uma bia apoiada, pode estar em balanço também, que isso aqui se inverte. Eu tenho aqui a aplicação de uma carga de compressão para obter um resultado onde não existam as microfissuras, tá? Paulo, o posicionamento do cabo, como é que ele é feito? Pessoal, olha, imagine que isso aqui é uma viga, que eu estou vendo essa viga, eu estou vendo essa viga de lado, tá bom? Eu estou vendo essa viga de lado. Essa viga, ela está bem apoiada. Eu vou fazer aqui os dois apoios, ó. Vou fazer aqui os dois apoios, tá? E eu vou explicar por que que o... Eu até falei na aula, né? Mas só para lembrar. Ó. Por que que o aço de proteção, que no caso são as cordoalhas, por que que elas estão arqueadas, né? Elas ficam mais ou menos assim, ó. Deixa eu ver como é que tá aqui. Mais ou menos assim, ó. Essa linha verde é mais ou menos o posicionamento dos cabos. Está exagerado um pouco aqui, mas é mais ou menos isso, tá? Aqui, ó. Por que que ela é arqueada assim? Pessoal, basicamente, eu não gosto muito de complicar as coisas, não. Eu digo logo simples para você entender. Depois que você entendeu tudo que eu falar da parte técnica, já fica mais fácil, certo? Como é que é o gráfico de uma viga biapoiada desse jeito aqui, com carga distribuída? Como é que é? Carga distribuída, se vocês se lembram, carga distribuída é como se fosse uma rede,
Lembra que eu estava explicando, né? Tem o momento fletor do contra, você pode desenhar o gráfico utilizando uma rede. Então, como é que é a biapoiada sendo usada numa rede, como uma rede? Se a carga numa rede está bem distribuída, como por exemplo o próprio peso dela, né? A cada metro tem um peso que é praticamente igual. Como é que a rede fica? Ela fica uma parábola com a concavidade para cima, não é isso? É uma curva, né? Uma curva com um semicírculo com a concavidade para cima. Isso é o comportamento do gráfico de tensão e deformação. É isso aqui, né? Então, basicamente, o cabo de proteção ele está posicionado nas regiões onde eu tenho tração ou onde está próximo de zero. Então, por exemplo, isso daqui não é o gráfico de tensão e deformação? Ó. Desculpa, tensão e deformação não. É o momento fletor de uma viga, né? Você tem aqui o elemento desse jeito, e isso daqui é o meu momento, chamado de momento positivo. Momento positivo. Ficou pequeno, mas dá para ver, certo? E se eu tiver continuidade aqui, não sei se vocês lembram, né? Se a gente tiver a continuidade aqui, ó, por exemplo, uma parte dessa estrutura em balanço, aí esse gráfico ele sobe um pouco, porque aqui, nessa região, a viga ela é contínua, ou seja, ela tem que suportar o peso lá da frente, e nessa região aqui eu vou ter um momento que ele inverte. É um momento negativo. Como é que eu sei que é positivo ou negativo, Paulo? De forma, vamos dizer assim, científica, respondendo cientificamente, o momento ele é negativo quando a região fissurada da estrutura, ou seja, a região tracionada, está na parte de cima, o que remete a uma contrariedade às normativas bibliográficas, não normativas bibliográficas, na verdade, as convenções bibliográficas, tá? Porque geralmente quando você vai trabalhar uma viga biapoiada, eu tenho compressão em cima, tração embaixo, biapoio. Quando eu inverto isso, aí eu já tenho uma inversão também do sinal. Por isso que eu gosto de falar em sala para os meus alunos. Quer decorar ou né, inicialmente aprender essa parte de sinal? O momento fletor é o do contra. O que é o do contra? Quando o gráfico está embaixo, ele é positivo. Quando o gráfico está para cima da linha, é negativo, tá? Do contra. Então, aqui nessa estrutura em balanço, ó, vamos dizer que aqui seja a mesma carga, né, a carga distribuída. Daqui para cá, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui uma continuidade, porque é uma viga contínua, então ele tem que continuar do mesmo ponto onde parou, desse gráfico de dentro. E aqui na ponta, eu acho que eu já expliquei para você a história lá de quem está malhando, né? Se você segura o peso na ponta da mão, na ponta do dedo aqui, o seu pulso não está sofrendo ali tanto esforço. Mas o seu ombro, né, o peso na academia, você segurando com o braço esticado. No pulso você não sente a dor não, agora no ombro você sente uma dor muito grande. E o que é que mudou? É que na ponta, onde você está segurando, a distância é zero. Se o momento é força vezes distância, a distância é zero, então o momento aqui na ponta é zero. Aí aqui, ó, a distância já vem aumentando, então fica maior. Então esse aqui é um gráfico de uma estrutura como é que se diz? Uma estrutura com uma viga contínua, tá? Tem uns trechos aqui em balanço, ó. Então, como é que vocês acham? Ó? Se você sabendo que uma biapoiada, a posição dos cabos de proteção, eles acompanham a região tracionada, ou seja, basicamente é um desenho bem semelhante ao gráfico do momento fletor, como é que vocês acham que o cabo de aço vai ser posicionado numa viga que ela tem aqui um apoio aqui, outro apoio aqui e uma continuidade em balanço? Exatamente seguindo a conjuntura aqui, ó, desse gráfico. Deixa eu desenhar aqui, ó. Seria mais ou menos isso, ó. Uma viga dessa, ela começaria alta aqui, passaria por uma região mais baixa aqui, chegaria num ponto aqui de transição, que é acima já, porque ele precisa subir, e depois
E depois, ó, ele iria ele ficaria em cima realmente, ele iria chegar aqui e fazer um fillet, tá? Não sei quanto é que está desenhado aqui, quanto eu desenhei, mas vamos tentar aqui. Tá pequeno. É um fillet com raio de 20. Raio de 20. Melhorou, mas não tá bom ainda não. Fillet com raio de 200. Não tá. Paulo, tô perdendo a paciência. Calma, calma, calma. 2000. Pronto. Então, não sei se vocês se lembram da aula, né, que nós vimos o cabo de proteção. Lá tem uma foto mostrando o cabo entre os pilares. O cabo ia para a parte de baixo da laje, lá era uma laje, né? E perto dos pilares, o cabo ia para cima na laje. Aí, quando eu puxar aqui desse lado e puxar desse lado, a tendência dele é ficar em linha reta, correto? Digam sim. Aí, aqui no meio desse vão, que a tendência é deformar para baixo, né, de embuchar para baixo, o cabo vai ficar querendo jogar para cima. É fisicamente eficiente, tá? E aqui, que o cabo, na verdade, aqui não teria nem essa concavidade assim para baixo, né? Ele já seria realmente para cima, tá? Seria mais ou menos isso assim, ó. Beleza? Então você teria aqui, ó, uma aparência semelhante à do gráfico. Regiões tracionadas, tá na região tracionada embaixo. Quando a região tracionada vai para cima, a cordoalha também vai para cima, tá bom? Para receber esse tipo de consequência aqui. A aplicação de uma compressão que resulta em uma viga sem fissuras aqui embaixo, tá bom? Então esse conceito aí ficou claro para vocês. Falei um pouco de viabilidade também, interessante. Viabilidade. E agora a gente vai, quando eu digo agora, nós vamos trabalhar uma atividadezinha sobre concreto protendido, tá? Eu vou colocar lá no Class. E aí vocês tiram dúvida comigo, respondem, para a gente fazer aquele acompanhamento, né? A cada assunto que a gente vê. Eu acho que a gente consegue melhorar um pouco essa questão, tá? E aí, gente, só para finalizar concreto protendido, conceito, né? Não dúvida. Se vocês tiverem dúvida, podem continuar tirando. O concreto protendido ele é muito utilizado hoje em edificações de grande porte que tem repetição, ok? Então, prédios, shoppings, tá? Galerias, então é muito viável usar a proteção, tá bom? Nas capitais está muito mais difundido porque eu não preciso pagar frete para trazer equipamento, eu não preciso manter uma pessoa full time, né, na minha obra. Então, aqui no interior ainda dá um certo custo a mais para trazer essa tecnologia para cá, porém, ela é muito difundida já nas capitais, beleza? Bom, se alguém tem dúvida aí, se não tiver, eu vou dar uma introduzida aqui no assunto. Eu demorei até um pouco mais para falar aqui, mas eu vou começar a falar sobre aço, beleza? Tá tranquilo, pessoal? Tudo que eu falei até agora, deu para compreender ou é alguma coisa que eu falei e vocês ficaram voando? Tem alguém aí? Tô falando sozinho? Tá bom, só não diga que tá favorável, tá? Aço, vamos lá. Pessoal, muitos arquitetos amam aço. Por que será, né? Eu acho que tem linhas de pensamento, linha de criatividade de arquitetos que vão para o lado de leveza e tem outros que vão mais para a parte de natural, né? O que é natural? Como é que as construções eram feitas antigamente? O que é que o elemento que está por trás ali da volumetria pode me trazer de benefício? E aí entra aquela atividade que a gente fez sobre concreto aparente, né? Sobre estruturas aparentes, né?
Então, o aço. Pessoal, basicamente, as estruturas de aço no Brasil, elas sofrem um certo preconceito financeiro, tá? Não é preconceito assim de a pessoa não querer morar numa casa de aço, não. É um preconceito financeiro. Como é que é um preconceito financeiro? O custo de você fazer uma estrutura de aço no Brasil, devido à pouca utilização, ele é um pouco elevado, tá? E a economia voltada para o lado do aço, ela nunca foi, né, muito bem trabalhada no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o nosso país ele é um dos maiores mineradores de ferro do mundo, minério de ferro, e é um dos países que tem o aço mais caro do mundo. Dá para entender? Não, né? Aí vem, entra inflação, entra impostos, entra carga tributária, que mais? Eu falei, entra uma coisa principal, tá? Eu estou raciocinando aqui para tentar fazer vocês entenderem da melhor maneira possível. O principal hoje, não é porque eu também tenho uma empresa e eu estou puxando aqui o lado para a sardinha dos empresários, não, né? Comprando a briga dos empresários, não. Se você for parar para observar, é realmente isso que ocorre. A leis trabalhistas no Brasil sufocam o empregador, tá? Qual é a maior prova disso? É o aço. Sabe por quê? Nós produzimos o minério de ferro, não produzimos, nós extraímos o minério de ferro, tá? Aqui no centro-oeste, no norte, no nordeste, alguma parte do nordeste também. Nós extraímos minério de ferro, nós construímos ferrovias até os portos, embarcamos esse minério de ferro em locomotivas, chega lá no porto, descarregam esse minério de ferro em vários navios, esse minério de ferro vai para a China, o aço que a China produz, às vezes até volta para o Brasil para ser consumido aqui no mercado. Aí me diz, dá para entender? E ainda chega aqui mais barato do que o aço de siderúrgicas que trazem o aço nacional. Por exemplo, a Gerdau, parte de sua produção é nacional mesmo, né? Realmente nacional. Então, muitas vezes você vai num aço da ArcelorMittal, por exemplo, eu acho que ela tem siderúrgica aqui também, mas parte dela vem de fora, é mais barato do que o da Gerdau. Por quê? Por que o aço produzido aqui é mais barato, é mais caro do que o aço que você tem que pagar um frete de navio para ir, um frete de navio para voltar, e ele ainda chega mais barato, esse outro, né? Então, exatamente, mão de obra barata. É fato que na China também a mão de obra é meio que escrava, né? Basicamente. Tem um documentário, a indústria americana, se não me engano, tá lá no Netflix. Mostra muito bem essa diferença, gente, de cultura dos chineses, tá? Os chineses, eles têm uma cultura assim de folgar um dia por mês, de não ter férias. Então é um negócio assim do outro mundo, tá? Então, economicamente, isso não é uma coisa forçada não. Eles até acham natural até, sabe? Ganham um pouco, acham natural, até pelo regime de lá. E isso reflete na economia. Por que a economia cresceu tanto? Porque eles trabalham demais, é escravo, não tem uma qualidade de vida, um desenvolvimento humano, como a gente vê em outros países, entendeu? Enquanto a gente está indo mais para redução de carga de jornada de trabalho, lá é o contrário, né? Eles querem aumentar cada vez mais. Se você se nega a fazer uma hora extra quando necessário, você é demitido. Então, é meio que uma mão de obra escrava, mas é muito barato. Por isso que o celular que você tá assistindo essa aula aí, o computador, com certeza tem made in China nele aí, tá? Que é muito barato lá. Imagina, a Apple vai fazer seu celular, faz todas as especificações e manda para fabricar na China. E depois paga o frete para voltar e vender nos Estados Unidos, na sua casa. Então, por aí você tira que é muito mais interessante, né?
E em alguns casos isso é negativo, né? Você ter muito imposto no país, muita lei trabalhista, acaba engessando a sua economia. Então, por que que nossas siderúrgicas não são mais desenvolvidas? Né? Por que que nós mesmos não fabricamos as peças dos carros que são montados aqui? É por isso que vocês vão falar de montadora. As peças chegam prontas de navio e não é uma fábrica de carros, ela só monta, né? Nenhuma peça é produzida no Brasil gerando emprego, gerando renda, circulando na economia. Então, é um ponto a se pensar, né? Eu não sou economista, mas trago essa reflexão aqui para vocês, principalmente porque vocês precisam entender o que que o aço é, né? Como é economicamente falando o aço, para vocês poderem propor ele numa arquitetura, tá bom? Bem, geralmente o aço, gente, ele é muito, vamos dizer assim, aparente numa arquitetura. Então você tem que ter alguns conhecimentos sobre estruturas de aço para que você entenda que a sua arquitetura ela vai sofrer alguns prejuízos para o ganho ou econômico ou estético, tudo bem? Então tem consequências o uso do aço, é isso que eu quero, onde eu quero chegar, tá? Então vamos lá. Revolução Industrial. Todo mundo já está cansado de ouvir, né? Revolução Industrial. Fala de aço, Revolução Industrial. Mas é isso mesmo, foi um boom, foi uma mudança completa, né? Começou lá com o uso da máquina a vapor, que trouxe ali uma revolução realmente, né? A economia, a cultura, tudo era uma coisa antes da Revolução Industrial e tudo era outra coisa depois da Revolução Industrial, tá? É tipo a Segunda Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial é um divisor de águas para bem, para mal, para horrível, né? Paulo para bem, sim, pessoal. Infelizmente, né, a gente deve muito da nossa tecnologia de hoje à indústria da guerra. É triste, é triste. Mas muito do desenvolvimento tecnológico de hoje traz conforto para você hoje, né? Transmissão via satélite, tudo isso foi pensado, foi iniciado, né, nesse período. E o que veio depois da Segunda Guerra Mundial, né? Guerra Fria, etc. Então, é triste a gente dizer que nossa civilização depende um pouco, né, do que está hoje, depende um pouco do resultado de uma guerra, mas é a verdade. Né? Revolução Industrial e Segunda Guerra Mundial foram realmente mudanças muito grandes na nossa economia. Tá? E com certeza, né, isso é óbvio, mudou também a arquitetura. Novos materiais, inclusive, por exemplo, o aço, né? Novos materiais, novas maneiras, novas influências, tá? Então, isso aí realmente deve ser citado em qualquer embasamento para um determinado assunto, tá bom? Que é o que nós estamos vendo aqui. Então, desde a Revolução Industrial, o ferro e aço tiveram uma significativa expansão de utilização em estruturas e elementos estruturais secundários, tá? Inicialmente sem muito apelo estético, nem volumétrico, era basicamente, bora fazer um galpão, né? As fábricas eram galpões, geralmente. Mas aí, em alguns elementos, principalmente aqueles elementos que retratavam algum tipo de status, né? Você tinha o surgimento ali das estruturas de aço, tá? Então, Estátua da Liberdade, Torre Eiffel, algumas edificações, algumas edificações foram construídas para realmente impor essa nova tecnologia, enquanto hoje pontes, viadutos e coisas mais quadradas, vamos dizer assim, estão sendo retiradas, né, das grandes cidades e estão trazendo mais a arte urbana. Todo o projeto de viadutos e pontes agora, principalmente em regiões como São Paulo, por exemplo, eles são tratados de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, preocupada com como aquele elemento vai influenciar o meio urbano, do que simplesmente, faz uma ponte aí, manda o engenheiro fazer a ponte. O engenheiro fazendo ponte, ele vai estar duas vigas, um tabuleiro, acabou. Guarda-corpo ali, acabou. Então ele vai fazer tudo o mais eficiente possível, mais quadrado possível. Isso é bom? Ó, em termos de custo Agora, se você for ver uma cidade como Recife, por exemplo, desculpe se tem. Eu adoro Recife, tá?
Sempre que posso, eu vou para lá. Eu gosto muito da cidade de Recife. Gosto mais até do que minha cidade, Fortaleza, né, onde eu nasci. Mas Recife é feia. É concreto para tudo que é lado. Influência lá do grupo Nassau, né? Da família Nassau. Então, você tem uma cidade que ela é muito feia em alguns pontos devido ao seu excesso de urbanização, aquela coisa urbana, concreta, coisa fria, sabe? Já em outros locais não, já foi bem pensado, outros bairros são mais bem pensados e tudo mais, né? E você vê realmente uma preocupação maior com a influência do espaço urbano com o principal, que é o ser humano que está habitando aquilo ali, né? Aí você vê, por exemplo, São Paulo. São Paulo já foi, viu que o negócio deu errado e voltou, está voltando, né? Viadutos agora são um pouco mais diferenciados, né? Tem uma arquitetura trabalhada, tem sistemas construtivos diferenciados para causar ali um impacto urbano, né? Trazer uma coisa diferente. É concreto? É, mas é um concreto diferente. Então você vê lá a Ponte da Xuxa, que eu sempre esqueço o nome, lá em Brasília, a Ponte JK, né? Ou é Juscelino Kubitschek, não sei. O nome da ponte não é abreviado, tá? O nome é completo. Eu acho que o nome é completo. Aí você tem pontes e viadutos que têm um apelo mais arquitetônico, tá? Então, essa preocupação ela deve existir, né? E teve um tempo que a preocupação com a modernidade era tão grande que faz ponte de aço aí, faz ponte com treliça, faz ponte com, né? Vocês viram a ponte Tacoma? Aquilo ali já era o início dessa tendência, né? Ali foi o período ali de 70, final de 60, 70, era exatamente o período em que acabou a guerra, eu tinha muitas fábricas, vamos fazer o quê? Nos Estados Unidos era carro, vamos fazer carro. Tome aço, né? A indústria do aço já tinha sido muito alimentada para fazer avião, tanque de guerra, bala, munição, tudo mais. E aí acaba que esses materiais geraram, né? Toda essa infraestrutura que foi gerada para a guerra gerou ali um boom, vamos dizer assim, na utilização de estruturas de aço, tá bom? Então é aí que surgiram grandes edificações, prédios bem altos, arranha-céus gigantescos para dar imponência, para mostrar o desenvolvimento de algumas cidades que ficaram um pouco restritos por causa da guerra e tudo mais. Então, isso tudo, todos esses elementos arquitetônicos, mundo afora, que estão relacionados ao aço, né, que usam o aço ali como elemento, eles têm um reflexo cultural. Então, vocês têm que também buscar isso. Vou fazer o projeto de uma casa. Não vou fazer uma casa, simplesmente uma casa, não. Tenta ver o que você pode incorporar ali de tanto com elemento estrutural, como com a sua volumetria, como sua criação, uma alma no projeto, né? Então, para encaixar aquele elemento no meio urbano em que você está construindo ele. Então, lá na época do aço, né, no desenvolvimento do aço, depois da Revolução Industrial, depois da Segunda Guerra Mundial, eu tenho uma utilização de aço para tudo, para tudo, 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 tudo. Hoje é vidro, né? Se utilizam também, indo agora, graças a Deus, para o lado da sustentabilidade, né? Materiais recicláveis, tudo vai sendo usado em edificações, ótimo, né? Então, você tem que usar isso nos seus conceitos arquitetônicos, tá? Então, o aço e o ferro estavam sendo usados em tudo, tá? A utilização proporciona diversas vantagens com relação às estruturas de concreto, principalmente no que tange à sua eficiência devido ao reduzido peso próprio. Aí aqui eu abro um parênteses só para lembrar aquela historinha. Por que que o aço ele é considerado mais leve do que o concreto armado usado na estrutura? Se o peso específico do aço ele é mais de duas vezes maior do que o peso específico do concreto. Eu já respondi isso em sala. Alguém se habilita aí, pessoal? Vou participar? Não, estou sozinho aqui para concluir bem aqui essa introdução. Por que é que o aço é considerado mais leve se o peso específico do aço é duas vezes maior do que o peso específico do concreto armado? Ah, tem uns comentários aqui que eu nem tinha visto.
Por conta da quantidade utilizada. Simples e eficiente, sua resposta, Laerte. É isso mesmo. Viu, Carol? É assim, ó. Você tem um peso específico maior do aço, beleza. Só que, como ele é mais denso, né? O peso específico dele é maior, ele resiste mais. As moléculas estão muito mais aderidas, né? Então ele resiste muito mais aos esforços. Então ele resiste muito bem à tração, muito bem à compressão, flexão, óbvio, e torção e tudo mais. Então o que acontece? Eu preciso de menos material para poder resistir ao mesmo esforço que o concreto armado resistiria. Então é mais ou menos assim. O concreto armado, ele precisa, para resistir a uma mesma carga e o mesmo vão. Vamos dizer que ele precisa de 800 centímetros quadrados de seção transversal, né? Bem robusta, para resistir a um determinado esforço. E o aço precisa só de 200 centímetros quadrados para resistir ao mesmo esforço e dentro dos padrões de norma, né? Para não ficar vibrando, para não ficar tremendo, trincando tudo, tá entendendo? Ou seja, ele é mais eficiente, ele faz mais com menos material, tá? Então, é isso daí, ó. Resumidamente é o que Laerte falou. Por conta da quantidade utilizada, eu uso menos material para resistir ao mesmo esforço, tá? Então é por isso que o aço é considerado mais leve na estrutura. Se eu pegar aqui um metro cúbico, né, um metro cúbico não é assim, um metro cúbico de aço e um metro cúbico de concreto armado, 7 toneladas no aço, 2,5 toneladas no concreto. Então o aço é mais pesado. Agora, se eu construir um prédio de 4 pavimentos, com os mesmos vãos e as mesmas cargas, só que um utilizando aço e um utilizando concreto. O de aço, o peso do de aço vai ser muito mais leve, o peso do de concreto vai ser muito maior, só que o de aço vai custar muito mais do que o de concreto. Entenderam? Tem vantagem e desvantagem. O aço, por exemplo, você consegue ser muito mais rápido, só que ele dá muito mais trabalho no planejamento, né? Tem uma possibilidade muito maior de erro, né, na execução. Então você tem que ter os cuidadinhos, tá? Cada um tem a sua particularidade. Só para finalizar essa introdução do aço, tá? Então, ó, peso próprio reduzido é uma característica que você já pode anotar aí. Sempre lembra, ó, o peso próprio da estrutura é reduzido. Por quê? Porque o aço consome menos material. Aí alguém vai questionar você, não, mas o aço não pesa mais que o concreto? Sim, mas ele gasta menos material para poder fazer o mesmo prédio. Beleza? Essa aí é a resposta. Além disso, a utilização do aço na construção proporciona maior agilidade e industrialização do processo construtivo. O que é isso? Eu não preciso ficar forma, montando forma para poder concretar para poder fazer a concretagem, eu não preciso esperar, eu não preciso escorar nada. O aço, você faz o projeto do aço, você já vem com ele no tamanho certo, no tamanho certinho para você só montar, tá? Isso é o mais eficiente, tá? Você leva o projeto para algum lugar, né, para uma siderúrgica, por exemplo, e eles já mandam os perfis do tamanho certo para você, né? No máximo ali você faz um desgaste, uma soldazinha pequena, tá? Para fazer a montagem. Você faz a montagem na obra, tá? Então o processo construtivo é muito mais industrializado, beleza? Eu passo para o próximo tema sobre concreto mais na frente, mas vamos tentar rapidinho aqui, 5 minutinhos, entender o que acontece aqui. O que acontece aqui na volumetria, na estética da estrutura de aço? Isso é muito mais esbelta, tá? Muito mais leve. Só que você tem que ter um cuidado. Que cuidado é esse? Nessas estruturas mais esbeltas e mais leves, você não pode exceder a esbeltez e fazer com que uma estrutura ela fique imprópria para o uso. O que é imprópria para o uso? Tem muita estrutura metálica, tem muita escada metálica por aí que você se depara, que ela é subdimensionada, ou seja, ela é dimensionada quase no limite de ela quebrar, né? Eu que sou um pouco mais pesado, eu ando numa escada e ela fica vibrando, estralando. Meu Deus, se eu quebrar esse negócio aqui vai ficar feio para mim, mas a culpa é de quem foi executar. Tá fazendo uma escada com patamar intermediário, feito de metalonzinho de 20 por 30.
Não existe isso. A escada fica toda se movendo. Você não pode botar um revestimento em cima, porque ele vai trincar, ele vai quebrar, né? Aí fica aquela escada com pisante de aço, parece piso de ônibus, coisa horrível. Então, você subdimensiona, você faz um negócio que não está realmente atendendo às necessidades. As necessidades não são apenas não cair, não é apenas não cair. Também é garantir uma aceitabilidade visual, sensorial, né? Ou seja, você não pode ver a escada deformando, você não pode ver a escada balançando, você não pode andar na escada e sentir que ela está balançando demais, né? Você tem um limite para isso, beleza? É como eu disse para vocês em sala. Você, quando o colega passa do seu lado, a laje balança. Quer dizer que ela vai cair? Não. Mas é aceitável, é um balanço aceitável. O que não é um balanço aceitável? Quando um colega passa do seu lado e a laje realmente balança, ela não vibra, ela balança mesmo, ela faz uma mola, entendeu? Então isso aí já está fora dos limites de aceitabilidade sensorial, visual, que a norma estipula, tá bom? Beleza, pessoal? Vou deixar por aqui hoje. Quarta-feira a gente continua. Eu vou preparar uma atividade sobre concreto protendido, já que a gente encerrou hoje, tá? E aí a gente vai trabalhando os outros temas. A partir de agora, pessoal, prestem atenção, prestem. Nós vamos fazer muitas atividades sobre esses temas, porque tudo que a gente viu na primeira etapa, né, e com a lista de exercícios e tudo mais, era para entender o comportamento desses materiais aqui, que são os sistemas estruturais que vocês vão utilizar nas casas, nos prédios, nos empreendimentos que vocês vão projetar, certo? Então você, é como eu disse, um projetista de veículo, né, um designer de veículos, ele precisa entender de motor, qual é o motor que eu vou usar, qual é o roda, qual é a caixa de roda, qual é a altura do solo. Ele tem que entender um pouco de tudo para que fazer um carro bacana, tá bom? E vocês, como arquitetos, têm que entender de estrutura para poder propor uma volumetria show de bola, adequada àquilo que você necessita. Tudo bem? Beleza, pessoal? Dúvidas? Tá um calor. Vocês não imaginam. Porque se eu virar o ventilador para cá, vocês não conseguem ouvir nada, porque o microfone fica batendo. Beleza, gente? Então, desculpa aí o erro lá do vídeo, tá bom? Do vídeo do. Eu postei pensando que eu tinha juntado os dois vídeos das duas aulas passadas, né? Resolvendo aqueles exercícios, mas só foi um, né? Vieram me dizer hoje. Então, eu vou colocar o segundo, tá bom? Eu até já mudei o nome dele lá, vou ter parte um. Beleza, pessoal? Boa noite para vocês. Só reforçando, né? Essa semana eu atendi umas 3 pessoas que estavam fazendo PA, né? A escola, não é isso? Ou é o duplex? Não, o duplex é o pessoal de hidráulica. Vocês são a escola. Podem vir me perguntar, tá, gente? E o ideal é que não seja. Vocês não venham me perguntar no finalzinho, na hora da entrega, tá? Venham realmente trazer, venham realmente trazer quando vocês já estão concebendo. Por exemplo, agora vocês vão entregar o PA, a primeira parte do PA, e depois já vão começar a outra parte. Já traz para a gente dar uma olhada enquanto tá manso, né? Não tá essa correria de entrega como essa semana agora, tá bom? E aí a gente vai tirando dúvidas, tá bom? Então a gente vai trabalhando o PA de vocês para que vocês sempre amadureçam. Quanto mais conhecimento, melhor o profissional que vocês vão se tornar lá na frente. Beleza? Boa noite para vocês. Continuem firmes aí que a gente está prestes a sair dessa situação, viu? Se Deus quiser, né? Os casos vão diminuir, a gente vai voltar a ter aula. Beleza? Um abraço, pessoal, e até mais.